Vamos lá, de volta com o nosso Vida Melhor, nesse momento tão prometido e esperado, né? Eu já estou aqui ao lado da doutora Tanigan Sanches, que foi apresentada no bloco anterior, para a gente falar de zumbido no ouvido. Muito obrigada a todos que já mandaram as perguntas, as mensagens, a gente vai aprender sobre zumbido. Então, no bloco anterior, a gente já ouviu que existe cura sim, mas são coisas diferentes, procedimentos diferentes e cada caso um caso. Mas eu queria entender assim, de onde surge o zumbido no ouvido? Tem causa? Várias causas. 90% das vezes o zumbido vem como um sinal de alerta de que o ouvido foi agredido, ou seja, ele vem porque tem uma perda de audição. Independente da pessoa perceber ou não, se incomodar ou não, zumbido costuma ser consequência de perda de audição. E em 10% das vezes, apesar da pessoa sentir no ouvido, o zumbido vem da vizinhança do ouvido, ou seja, a vizinhança da frente, que é problema de mastigação, a de baixo, que é problema no pescoço, as duas vizinhanças de cima, que são a parte cerebral e a parte emocional, e uma vizinhança mais longe, que é o sistema digestivo. Então, quando a gente faz a consulta com o paciente, o importante é a gente ver da onde está vindo cada zumbido para poder tratar de acordo. Caramba, olha quantas causas e como é importante a gente cuidar do nosso corpo por inteiro, porque às vezes um problema digestivo pode afetar o seu ouvido, que aí afeta o seu sono, o seu humor, a sua qualidade de vida. Isso, é tudo ligado, né? E mais recentemente se descobriu que dentro do nosso intestino, aqueles metros de intestino, existem neurônios, quer dizer, são células que se pensavam que eram exclusividade do cérebro. Então, hoje existe relação entre o intestino e o cérebro, e eu sempre falo, no meio do caminho tem um ouvido, né? E por isso que faz sentido que a gente se preocupe com a questão alimentar também. Agora, isso quando está saudável não vai gerar zumbido no ouvido. Eu digo isso assim, quando todos os vizinhos estão saudáveis, está tudo bem. E esses vizinhos, quando eles não estão saudáveis, eles têm alguma doença. Quais são as doenças mais relacionadas ao zumbido no ouvido? Dos vizinhos. Dos vizinhos. Então, disfunções da mastigação, então abrir e fechar a boca, mastigar mais de um lado do que do outro, apertar dente. Os problemas de tireoide ou aquelas dores no pescoço que muitas pessoas têm por erro de postura ou por estresse. Os problemas de abuso de doces, abuso de café, ficar muito tempo sem se alimentar, colesterol, triglicérides, toda essa questão pode comprometer o ouvido e dar zumbido. E das causas auditivas, poluição sonora, infelizmente, remédio tóxico para o ouvido e o envelhecimento natural, né? Então, eu acho que o jeito mais fácil da gente entender zumbido é comparar com dor de cabeça, né? Tem dores com vários tipos, com várias causas e, portanto, com vários tratamentos. Perfeito. Quando você fala assim, doce em excesso, café em excesso pode causar zumbido, isso significa que a pessoa que tem zumbido, se for esse o caso, se ela para o doce, se ela para o café, para o zumbido ou não? Uma vez que ele começou já... Não, perfeito o seu exemplo, porque existem muitas pessoas com zumbido que não fazem nada errado no ponto de vista de alimentação. E existem pessoas que fazem tudo de errado, mas não têm zumbido. Mas o meio do caminho, ou seja, aquelas que têm zumbido e erro alimentar, é o território mais propício para a gente curar ou melhorar muito o zumbido só de corrigir o erro alimentar sem ficar dando remédio a mais, né? Então, isso é exatamente ir na raiz do problema e é o que eu considero a coisa mais efetiva. Perfeito. Você falou de remédio. Existe remédio para ajudar nesse tratamento? Existem vários remédios, só que a curiosidade é que nenhum deles nasceu para zumbido. Não teve nenhuma indústria farmacêutica que falou, agora vamos resolver o problema do zumbido. Então, remédios que foram criados para outras coisas e que acidentalmente começaram a melhorar o zumbido. Só para você ter uma ideia, remédio para labirintite pode ajudar, para convulsão, epilepsia pode ajudar, para ansiedade, para depressão e para dor. Todos eles, sem querer, acabaram tendo benefícios no zumbido. Então, sempre é bacana da pessoa com zumbido ver com o médico de cada um qual seria a medicação mais escolhida para cada coisa. Ok. Existem zumbidos diferentes, uma vez você trouxe aqui, inclusive, os ruídos, os sons que as pessoas ouvem, né? Esse zumbido pode representar a causa do zumbido ou não? O som nada tem a ver com o motivo do zumbido? Normalmente, o som tem a ver com qual região do ouvido está afetada
pelo agressor, não com a causa. Mas, por exemplo, se eu tiver agressores que agridem na região dos sons finos, que a maioria, a pessoa provavelmente vai ter um apito, um zumbido do tipo apito, cigarra, grilo, que são sons fininhos. Quando o agressor agride na região dos sons grossos, graves do ouvido, ela vai ter um zumbido provavelmente mais como uma cachoeira, mais como um motor de trem, algo que é mais grosso. Então, o zumbido tem a ver com a região que foi afetada, não necessariamente com quem agrediu. Ok. Olha, a doutora Tani está relançando, né, o livro Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura. Nesse livro, aliás, obrigada pela dedicatória. Imagina, nesse livro, a gente tem muitas informações e, assim, não é informação para médico, é informação para nós, pacientes, leigos, tá? Mas é muito interessante. E aqui também algumas coisas que a gente precisa entender e prestar atenção para evitar o zumbido, porque realmente é um grande mal, é um incômodo terrível, mas dá para a gente evitar. Com certeza, com certeza. Quais são as principais precauções para a gente não ter zumbido? 3 coisas importantes. Primeiro, cuidar muito das nossas exposições a barulho, seja na profissão, seja no lazer, né? Porque o ouvido é muito frágil. Segunda coisa, a gente se alimentar bem. Eu posso te fazer só uma pausa? Claro. Cuidar da exposição a barulho O ruído do dia a dia é um agressor? Não. Não. Normalmente, o ruído agressivo é aquele que a gente precisa falar mais alto para ser entendido. Então, uma festa, uma balada. Exatamente. Se a gente... Festa, balada, show. Som alto no carro. Com certeza, fone de ouvido. Mas dentro da profissão, a gente pensa, por exemplo, cantores, gráficos, os trabalhadores de rua, engenheiros dentro de obra. Sempre com protetor. O protetor de ouvido ajuda ou não? Ajuda muito. Né? Assim como você estava falando ali do colágeno, que ajuda a preservar a pele, a ideia é que o protetor ajuda a preservar o ouvido. Então, sempre que você vai se expor a alguma coisa de risco, se você tem proteção, você vai ter menos risco. Perfeito. Então, vamos voltar lá para ficar na ordem certinha. Primeiro, então, cuidar da exposição a barulho. Tá. Então, se for em festa, a gente recomenda a cada 1 hora de festa, sai 10 minutos, descansa 10 minutos o ouvido e daí volta, porque esse intervalo também ajuda além do protetor. Tá? Na alimentação, cuidado com muito tempo sem se alimentar, cuidado com mais do que 4 cafezinhos por dia e cuidado com a ingesta diária de doces. Todas essas coisas podem comprometer. Quando você fala doce, você fala especificamente do açúcar refinado, do açúcar demerara, do açúcar, enfim, ou você está falando de carboidratos, daquilo que vira açúcar no nosso organismo? Perfeito. Tudo que vira açúcar tem um risco de causar o zumbido, de afetar o ouvido de um modo geral. Mas o açúcar refinado, de fato, é o que mais pode fazer pico de insulina na digestão e é o pico de insulina que compromete o ouvido. Então, para quem é formiga, muitas vezes tirar o doce já ajuda bastante. Para quem não come muito doce, mas é do pão, do arroz, da batata, das massas, às vezes a gente tem que remover os outros carboidratos que não são os doces. Tá, aí eu acho que vale assim, né? Você que está sofrendo com esse problema, o zumbido no ouvido. De repente você tira o açúcar, continua o zumbido, tira o carboidrato. Isso. Eu acho que é bom testar, né? Perfeito. Isso é importante. Então vamos lá. O ruído, cuidado com o ruído, cuidado com a alimentação e ter uma válvula de escape para a gente lidar com os estresses do dia a dia. Isso eu acho fundamental. O estresse pode lesar do cabelo à unha do pé, ele é um inimigo poderoso e todo mundo em qualquer idade está sujeito a ele. Então, existem técnicas hoje que não precisam de medicação, né? Porque eu, mesmo sendo médica, eu combato esse excesso de medicação porque isso tem efeito colateral, intoxica o organismo. Então, para as pessoas que podem fazer uma atividade física que tem efeito super comprovado, fazer meditação, que é outra coisa boa, barata, extremamente eficaz, elas podem ter aliados extremamente naturais para combater os estresses e aliviar o ouvido das doenças.
Olha lá, tá vendo? É a gente se comprometendo com a nossa própria saúde. Isso é importantíssimo. Com certeza. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir para as perguntas e respostas. Vamos. E vamos às respostas, né? Porque eu gosto muito que a turma participe, porque como é bom a gente poder ajudar. Poxa. Então, a primeira delas diz, bom dia. O que fazer quando o zumbido vem acompanhado de coceira? É a Roseneide, de Boa Vista, em Roraima, que pergunta. Rosineide, zumbido costuma ser um problema do ouvido interno e coceira do ouvido externo. Então, pode ser que as duas coisas não tenham absolutamente nada a ver uma com a outra, a menos que elas aconteçam no mesmo momento, tá? Então, coceira do ouvido pode ser falta de cera, porque a pessoa usa cotonete e sai tirando a proteção do ouvido. Pode ser acúmulo de cera, os dois extremos, ou pode ser, às vezes, alergia ou micose no canal do ouvido. Então, isso é fácil do otorrino olhar e fazer o diagnóstico. Zumbido, como costuma ser da parte de dentro, já precisa de exames a mais, tá bom? Ok, próxima. Olá, boa tarde, me chamo Natália, tenho 18 anos, moro em Brasília. Desde muito nova, eu uso bastante fone de ouvido em um volume bem alto. E agora, já um pouco mais velha, os zumbidos estão me incomodando cada vez mais. Seria esse o motivo do zumbido, o fone de ouvido? Um motivo extremamente comum para outras pessoas. Lógico que pode ser para você também. Normalmente, o zumbido por fone de ouvido alto deixa uma marquinha na audiometria, tá? Então, existe a tendência da audição vir bem, o normal seria uma linha quase reta, e na audiometria de quem usa muito fone, ela vem reta, ela cai e ela levanta. Normalmente, esses são os zumbidos associados a excesso de poluição sonora, seja festa, balada ou fone de ouvido. Ok. Em relação ao fone de ouvido, é melhor usar aquele que a gente coloca, que vem no telefone, que enfia no ouvido, ou aquele assim, grande? Aquele assim, normalmente tem uma tecnologia que permite não levar o som direto para o canal do ouvido e ele permite ter um anti-ruído, quer dizer, anula um pouco o barulho do ambiente para você conseguir ouvir a sua música num volume mais baixo, né? Aqueles que são introduzidos bem dentro do canal são os que têm mais risco de perda de audição e zumbido, porque não tem para onde dispersar e o som vai direto para o tímpano. Então, ser alto naquele bem colocado no ouvido é o mais prejudicial de todos. A gente já sabe aí na hora de escolher, né? Próximo. Tenho zumbido no ouvido direito desde 2013, depois de uma crise profunda de depressão. Fui ao médico e me disse que poderia ser uma de 200 doenças, mas nunca tive o diagnóstico. Ultimamente, pesquisei por conta própria e descobri que pode estar ligado a uma tensão de estresse aos meus nervos. O estresse pode causar zumbido e as dores nos meus nervos? Estresse pode causar zumbido, ansiedade, depressão, fobia, pânico. Pensa na área psiquiátrica, ela pode causar zumbido sim. Costuma ser nos dois ouvidos. Como você está me falando que é só em um, o que é possível que estresse, de um modo geral, possa não ser a causa primária, né? Então, da mente para o ouvido, mas sim o seu estresse te provocar contratura muscular, né? Porque é dar a volta e chegar no ouvido de qualquer jeito. Então, contratura muscular, sim, pode estar sendo mais de um lado do que do outro, apertar dente mais de um lado do que do outro, e pela musculatura você chega em dor e zumbido de um lado só, tá bom? Doutora Tani, nesse caso, um zumbido que é provocado por uma causa psiquiátrica, um remédio psiquiátrico, o tratamento dessa causa cura o zumbido? Se o zumbido é eminentemente de depressão ou ansiedade, o tratamento, o medicamentoso é para isso, pode sumir o zumbido sim. Perfeito. Próxima pergunta é da Sheila, de Minas Gerais. Ela quer saber, tem ligação com a labirintite? Assim, ó, unha e carne, tá? Então, a labirintite está numa região do ouvido que é vizinha à região do zumbido e da perda de audição. Então, dependendo de quem agride, por exemplo, os alimentos que a gente comentou, eles podem agredir as duas partes, e daí a pessoa tem a tontura com o zumbido com perda. Por exemplo, o ruído do fone de ouvido da balada tem preferência a agredir só uma parte do ouvido. Aí ele tende a dar zumbido sem a labirintite. Então, eu não sei, eu tô pensando assim, se a gente agride o ouvido por ruído,
porque era muito barulho? Não sei se é essa a relação, mas me lembra quando eu já fiz essa besteira de aumentar o som demais, o carro estourar a caixa de som, e aí não tem jeito, vai ter que trocar a caixa ou ela vai ficar estourada. Nesse caso, se o zumbido veio por causa de excesso de barulho, ele não volta mais ao normal? Depende do tamanho do estrago que esse ruído causou no seu ouvido. Se ele chegou a matar células auditivas, não volta mais. Nesse caso, não vai ter cura? Nesse caso, é mais difícil ter cura. Mas, às vezes, o ruído faz um estrago que não mata a célula. Ele estraga, e depois ela consegue se recuperar se a gente medica e afasta do ruído, tá? Então, se não houve morte celular, é mais fácil a gente recuperar o ouvido. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde, tenho alguns estalos no ouvido. Isso acontece sempre. Perco um pouco a audição, mas volta rapidamente. Tem tratamento? Sou Marcileia de Pinheiros, no Espírito Santo. Ô, Marcileia, é o seguinte, estalo no ouvido pode ser uma coisa comum em momentos que o seu nariz tá ruim, seja por rinite, sinusite, resfriado, etc, tá? Porque existe um canal e quando esse canal abre e fecha, você pode sentir estalo no ouvido, tá? Outra coisa é o estalo que você tem só quando abre e fecha a boca. Faz um barulhinho no ouvido também, mas aí a causa já é outra. E existe uma terceira coisa mais rara, que você tá de boca fechada, com o nariz bom e mesmo assim o ouvido tá assim, ó. Tá? Com estalos sempre de um lado só. Isso daí é um mini músculo do ouvido que se contrai, do jeitinho que aquele músculo da pálpebra se contrai e dá um tremorzinho, tá? Então, são causas diferentes para você ver aí com seu médico, tá bom? E esse tremorzinho, em alguns casos, pode ser só estresse, uma noite, uma dormida, né? Às vezes eu tenho isso, eu durmo mal. Exatamente. Próxima pergunta da Andréia, do Rio Grande do Sul. Tem um zumbido que parece que estão chacoalhando uma folha de raio-x. O que poderia ser? Tenho 51 anos. Então, chacoalhar uma folha de raio-x, esse som não é comum, essa descrição, mas estaria me lembrando alguma coisa rítmica, né? Então, tudo que é rítmico no ouvido ou parece batida, é ritmo do coração. Então, o coração bate no peito e tem algo batendo no mesmo ritmo no ouvido, ou é o ritmo do músculo, que tende a ser um pouquinho mais acelerado. Não dá para saber a causa. Só com isso não dá para saber a causa. E aí, quando a gente vai, por exemplo, procurar uma especialista como você, com zumbido, eu vou fazer uma série de exames, é isso? Você vai passar por uma entrevista detalhada, onde a gente vai ver o ouvido e aqueles vizinhos todos que a gente comentou. Precisa fazer um exame de audição, de preferência um exame de zumbido. Então, dentro da cabina, se mede qual é o tipo de zumbido, qual é o volume de zumbido, tá? Exames de sangue, isso eu recomendo para todo mundo. O de audição, o zumbido e de sangue para todo mundo. E quando necessário, às vezes, ou tomografia ou ressonância magnética do ouvido. Tá. Essas coisas são muito boas, gente, até para anotar. Porque aí, quando você vai no médico, você fala, poxa, ele não me pediu esses exames. E até você pode sugerir, doutor, seria legal investigar os vizinhos? Será que daria para a gente, você pedir uma tomografia? Eu acho que a gente tem que ter mesmo uma troca gostosa com o médico, né? Foi-se o tempo que todo mundo sabia tudo, a medicina vai avançando o tempo todo. Então, acho que se você tem a informação, divide com o seu médico, sim. Tá certo? Claríssimo. Agora, a próxima. Boa tarde, meninas. Adorei, meninas, Marli. Ela diz, tenho 78 anos, o barulho do meu ouvido parece uma ventania. Já fui ao otorrino e ele receitou descongestionante nasal. Não resolveu muito. Essa ventania não é constante. Pensando que tem a ver com digestão, pode ser? Super. E só o fato de você falar que não é constante já faz a gente pensar que poderia ser alguma coisa de metabolismo, sim. O bacana é você reparar qual tipo de coisa, refinar essa informação. É com doce? É com café? É com carboidrato? É quando você tem muita quantidade, independente do que você comeu? Refina essa informação que eu acho que já vai ser uma pista bem preciosa. Ótimo. Bom quando a gente vai se conhecendo, né? Eu acho que prestar atenção no nosso corpo é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Legal. A Celina, de Viçosa, em Minas Gerais. Sofro há quase 1 ano com zumbido. Estou usando placa nos dentes para melhorar a articulação, mas não está resolvendo. Molhar o ouvido na hora do banho piora? Não. Se você tem o tímpano inteiro, a água entra pelo canal, chega até o tímpano e sai.
tá? Então não tem nenhum problema a menos que tenha o tímpano perfurado. Boa tarde, me chamo Sueli de Salesópolis, tenho muito barulho no ouvido e uso algodão, pois meu esposo ronca muito. Pode ser por conta do algodão? Já faz anos que uso algodão no ouvido. Não. O algodão não tem potencial para estragar o seu ouvido. Nesse caso, ele está sendo usado para diminuir volume de um som desagradável para você, mas a presença dele não tem poder para estragar. Então, a causa do zumbido deve ser outra. Agora, Sueli, a gente já falou aqui sobre ronco. Ronco é sinal de que precisa passar no médico. Pode ser perigoso, não é isso? Com certeza. Ronco, principalmente se tiver a dupla dinâmica, que é a apneia. Né? Muita gente acha que roncar é normal. A gente não acha, não, viu? E tem como melhorar. Então, sempre vale a pena procurar ajuda. Perfeito. Boa tarde, me chamo Natália. Sou de Moju, no Pará. Gostaria de saber se o zumbido que não é tratado pode causar certas doenças. Não, o zumbido é consequência de certas doenças. Ele sair causando outras não é uma coisa que a gente vê. Agora, se você não trata e tem uma doença que é progressiva, aí sim o seu problema pode aumentar. Então, como tudo na medicina, vai atrás do seu diagnóstico. Daí depois você decide se vale a pena tratar ou não. Mas não deixa de fazer essa etapa. Ó, outra pergunta aqui sobre o ronco, hein? A Liliane Lopes, lá do Pará, ela falou lá, boa tarde. Se temos um companheiro que ronca alto, vai causar problema no outro que dorme do lado, tanto de zumbido quanto de perda de audição? Olha, pergunta interessantíssima. Normalmente o ronco não tem volume suficiente para estragar o ouvido. É que você não dormiu com o marido dela. Não é, não? Nem tô fazendo questão. Mas tem uns roncos que são altos. Sim. Mas é uma coisa muito mais de incômodo do que de chance de lesar. E se a gente pensar que às vezes um tic-tac de relógio antigo ou uma torneira pingando, que são sons baixos, porém irritam, o ronco acho que irrita muito mais pela continuidade do que o que ele tem risco de estragar o ouvido. É verdade. É que é até feio, né, gente? Mas olha, não é pra gente ficar fazendo chacota, nem ficar irritado, achando feio. É pra gente alertar os maridos, as mulheres também roncam, e maridos alertarem as mulheres pra passar no médico. E que médico que cuidaria de ronco? O otorrino cuida do ronco sempre que ele é obstrutivo, que é a maioria das vezes. Então procura um otorrino laringologista. Doutora Tani Gansanches, ela lançando esse livro. Você pode ter mais informações no institutogansanches.com.br, até mesmo acompanhar no Facebook, Instituto Gansanches. E o telefone de contato é o 11 30 21 52 51. Foi uma delícia te receber, tava com saudades, viu? Adoro vir aqui. Então volte sempre. Obrigada. Muito Tudo de obrigada. bom, viu? Até a próxima. Até, tchau. Bom papo, né, gente? Eu curto, acho bom a gente aprender. Eu não tenho zumbido no ouvido, mas eu fico pensando assim, a gente ainda não tem, porque a gente ainda vai viver bastante. Mas a gente tem que aprender bastante sobre o nosso corpo, porque as coisas podem acontecer a qualquer hora, né? A gente está aqui para isso mesmo, para viver e para viver o que tiver que ser vivido, certo?